Oi, Doramigos, tudo bem com vocês? O Hwarang, para quem não conhece, é um dorama de 2016, indo para 2017, que também é conhecido como o dorama do V do BTS, porque na época o BTS começou a estourar e estourar mais ainda, com sucesso do caramba, e aí acabou ganhando esse apelidinho aí, dorama do V do BTS. Que no caso da série, ele acaba ali participando como uma espécie de protagonista. Caso você já tenha assistido, você vai entender exatamente o que eu quero dizer. O Hwarang é um dorama de época que tem cerca ali de 20 episódios, é um tanto grande, e que vai contar a história de um grupo chamado Hwarang, que ele é criado ali pelo reino de Silla, que é um tempo muito mais antigo, acho que é uns 1500 anos, que tem o intuito de mudar um pouco ali a cultura, em especial colocar a justiça ali. Tem uma ideia de mudar algumas coisas que estavam acontecendo ali na cidade. Basicamente, o resumo é isso aí, porque se eu for fazer um resumo mais elaborado, vocês vão ver que vai ficar grande, mas que vai contar muito spoiler. E vocês vão entender o porquê disso. Para esse vídeo, eu vou dividir em 3 pontos. Basicamente vai ser a história, o elenco e umas outras coisinhas. Porque eu não vou falar muito de como que é o dorama, esse tipo de coisa. Eu vou falar muito mais uma análise, uma crítica, pontos que eu acho que o dorama errou, onde o dorama acertou, foi muito bem, esse tipo de coisa. Então assim, é a minha opinião. Se você concordar ou discordar, pode comentar aí embaixo, não tem problema nenhum. É normal, eu não sou o dono da verdade, então qualquer coisa você escreve aí, não tem problema não. E agora chega de enrolação e bora logo pro vídeo. Bem, começando a falar da história do dorama, é uma história bem legal, foi bem construída, o desenvolvimento é um tanto bom, mas eu vou comentar disso já já. E assim, é uma história muito bacana. Ela vai contar ali a formação desse grupo Hwarang, como eu já comentei um pouquinho. E também vai falar muito mais da formação desse grupo, da amizade deles e como que eles vão ali tomando as decisões de acordo com as coisas vão acontecendo ali ao decorrer da história. Mas o dorama, ele não tem um foco muito grande em mostrar ali a questão do reino de Silla, a unificação, várias coisas nesse sentido. Ele apresenta, ele explica ali, mostra que o reino de Silla era 3, e aí que tinha esse reino, tinha outras coisas em volta, esse tipo de coisa. Mas ele não focou, não explorou muito esse tema. Pelo menos é o que eu senti. E aí vai um dos pontos que eu considero que não foram tão bons. Poderia ter explorado mais esse tema, porque querendo ou não, faz parte da Coreia. Eles fizeram esse dorama já também pensando que o público estrangeiro iria consumir. Então eu acho que para um dorama de 20 episódios, eles poderiam ter apresentado mais essa questão pra gente. E além disso, vai um segundo ponto que eu acho que é um tanto negativo, que é o seguinte: o dorama tem 20 episódios. Beleza. Mas ele começa ali, primeiro, segundo, terceiro episódio, de boa, vai desenvolvendo. Só que aí do nada, bate uma coisa na cabeça desse diretor, que eu não sei o porquê, que velho, ele começa a enrolar o dorama. Que, meu Deus do céu, enrola demais, mas muito, meu Deus, agonia. Porque é um tanto de fala sem futuro. Um monte de gente falando nada com nada, uns trem assim que sabe, informação mais inútil que feriado no domingo. E aí o dorama vai enrolando pra caramba, vai lá desenvolvendo, vai acontecendo as coisas, que só lá pra metade do dorama começa realmente a ficar bom. E aí você sente que o final do dorama ficou muita informação junta, de algumas formas, pelo menos é o que eu senti. E aí, segue naquilo que eu falei agora há pouco tempo, que é o seguinte: como tinha 20 episódios, eles poderiam ter explorado mais essa questão do reino de Silla. Se eles não quiserem explorar tanto, meu filho, mete a faca e vai cortando ali, que uns 2, 3 episódios daria para ser cortado de boa. Então nesse ponto, eu acho que a direção aí não foi tão boa, eles pecaram nisso aí. Uma outra coisa que eu também achei que eles não foram tão bem, foi a questão de quando eles quiseram fazer uma certa alusão a coisas do passado ali no dorama. O que eu quero dizer com isso? Tem alguns momentos, algumas falas ali que ocorrem, em especial quando eles vão falar um com o outro, né, porque é um país asiático, tem a questão da formalidade, em especial na Coreia. E quando você fala da Coreia mais antiga, isso é muito mais forte, essa questão da formalidade. Então eu acho que no dorama eles quiseram modernizar algumas coisas que, ao meu ver, não encaixou tão bem. Não ficou ruim, ficou legal. Eu gostei, mas poderia ter sido melhor. E agora já falando um pouco mais dos pontos positivos assim que acontecem na história do dorama, esse tipo de coisa. Como eu comentei, o dorama começa ali a desenvolver, ele começa a contar um pouco a história da Coreia, a formação ali do grupo.
bem bacana, legal. Aí depois começa a enrolar, né? Como eu já comentei, enrola. Só não tá enrolando Mark Tu, que até agora não deu like. Então, pelo amor de Deus, dá o like logo nesse vídeo. E aí, chega ali na metade do dorama, e eu não sei como, mas o dorama começa a ficar muito bom. Até excelente, parece que é igual vinho. Quanto mais tempo passa, melhor fica. Porque assim, não é porque tava enrolando que tava ruim, mas tava enrolando, sabe? É tipo quando tu quer namorar alguém e só fica naquela coisa, né? Não tá ruim, mas pode ficar melhor, né? Nossa, que exemplo bosta. E eu falei que o dorama é bom porque tem várias coisas que ajudam ali o dorama a ficar muito bom, além da história em si e várias outras coisas. Dentre elas está as cenas ali tristes, engraçadas, tem bastante cenas engraçadas, cômicas. As cenas até mesmo de luta também, elas são bem feitas, são bem construídas, convence, pelo menos me convenceu. E olha que eu não gosto muito de cenas de luta, sabe? Pra mim é tudo uma porcaria. Mas em Hwarangue ela é boa. Você gosta ali de como ela é feita. Então, pelo menos pra mim, eu passei a gostar mais do dorama com o tempo. Quanto mais os episódios eu tava assistindo, mais legal eu tava achando o dorama. Vai lembrar que é ali mais ou menos na metade, acho que episódio 9, 10, 11 você começa a gostar mais. Inclusive até mesmo a gostar dos personagens, porque no começo, pelo menos eu praticamente só tava gostando do ator lá, do Park Seo-joon. E de outros dois, porque o resto não tava, sabe, gostando muito. Pelo menos foi quando eu assisti Yoksu, tem um tempo, né? E aí os outros eu passei a gostar deles um tanto mais à frente. E aí, aproveitando que eu citei o caso do Park Seo-joon e dos personagens, agora eu vou falar um pouco do elenco. Eu praticamente diria que o elenco, eles foram excepcionais, eles praticamente não erraram em nada, eles foram, tipo assim, super visionários. Primeiro que eles colocaram vários atores já famosos e que atuam muito bem e que se encaixaram muito bem com os personagens. Além disso, eles também colocaram idols ali. Então, vou citar de exemplo o V do BTS, o Park Seo-joon, a Guara, o Park Hyun-sik. Velho, eles colocaram tanta gente boa ali, tanta gente que já participou de vários doramas famosos e muito bons, que assim, o elenco já era se esperar de ser excelente, né? A construção ali dos personagens, essas coisas. Mas algumas coisas eu achei ruim no dorama, em relação à questão do elenco. Dentre elas está a personagem feita pela Guara. Porque assim, pra mim, eu acho que o roteirista fez algumas besteiras. Eu não sei o que bate na cabeça dele. Que o caboclo botou a coitada pra fazer tudo. A menina era uma salada mista. Ela tinha que ser médica, não sendo médica. Uma hora ela tava, tipo, escrevendo os negócios. Historiador, se eu não me engano. Ela também, de certa forma, costurava. A menina fazia de tudo. E aí a personagem ficou um tanto desconexa em alguns pontos. Mas ainda assim, ela foi uma personagem muito legal, muito bem construída. Eu gostei, pelo menos. E eu acho que isso também tem grande parte de culpa da própria Guara, que ela é muito boa. Ela conseguiu entregar ali a personagem de uma forma excelente, excepcional. O que eu acho que se colocasse umas outras aí que eu já vi, ia ser uma bosta. Tu ia... Oh, meu Deus do céu, ia ser horrível. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que dar crédito aí pra atriz. E outra coisa que eu também não gostei tanto foi como eles desenvolveram ali alguns personagens. Mas isso tem mais a ver com a história, como eu já comentei. Então eu vou deixar isso quieto, que eu já falei. E falando agora dos pontos positivos, na verdade, continuando falando dos pontos positivos, eu acho que o elenco foi muito bem escolhido, porque eles colocaram, além dos atores muito bons, eles encaixaram muito bem a personalidade do ator com a personalidade do personagem. Eu não sei porquê, mas eu tive essa impressão. Um exemplo disso é o Park Seo-joon, que dos últimos doramas ali que ele tava fazendo na época, que é 2016, 2018, ele fez papéis como em Fight for My Way e também em Taiwan Class, que é um cara mais peitão assim, tipo, vou peitar todo mundo, meu senso de justiça é esse, eu tenho que fazer justiça independente de quem seja. E eu acho que casou muito bem com esse personagem, apesar dele já ter feito outros que não são tão assim, como o da Secretária Kim, o Romance de uma Bruxa. Um outro que também foi muito bem foi o Park Hyun-sik. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça ele só faz dorama que ele tem que fazer triângulo amoroso, salvo aquele dos herdeiros, mas na minha cabeça é isso. Então eu acho que casou bem, não sei porquê. E eu tive uma impressão de que o Park Seo-joon, ele foi um tanto estrelinha nesse dorama. Eu acho que ele conseguiu se sobressair
acima de todo mundo ali. Pelo menos é a minha percepção, e eu quero saber se também foi a sua, né? Comenta aí embaixo se você achou que o Park Seo-joon foi muito bem e ele virou uma espécie de estrelinha em relação a todos os outros, né? E fugindo agora um pouquinho dos protagonistas, por assim dizer, continuando ali falando do grupo do Hwarang, todos os outros, ao meu ver, atuaram também muito bem. Eu vou dar até o destaque pro V do BTS, ele foi muito bem, o pessoal que trabalhou ali na equipe disse que ele foi excelente, excepcional, foi muito além do que esperavam, porque eu vi, ele já tinha trabalhado ali, né? Ele é idol, ele também já fez algumas séries, uns filmes, mas eram coisas voltadas ao BTS, não um dorama em qual ele participou. Então, ele teve muitos elogios desse pessoal que trabalhou com ele. Inclusive, eu até já fiz um vídeo disso, que eu vou deixar no final para vocês assistirem. Então, aguenta aí que você já vai ver um pouco mais sobre isso. E falando dos outros, né? Eles também foram muito bem, atuaram de uma forma excepcional. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque se eu for falar de cada um, esse vídeo vai dar 200 minutos. Então, já entenderam que todo mundo foi muito bem. E é isso aí. E saindo agora um pouco dos principais do Hwarang, indo para os coadjuvantes, eu também senti que eles foram muito bem, encaixaram muito bem. Eles não focaram somente nos protagonistas, como é o caso da Seo Yeon, que ela tem esse espírito assim de ser uma mulher meio mal, de uma mulher meio B10. Colocaram, encaixou perfeito. Apesar que ela também já fez uns papéis que não são tão assim, como o Save Me, aquele do Potato Star, um negócio assim. É um dorama antigão. Um outro também foi muito bem, foi aquele que fez o papel de médico, que agora eu esqueci o nome dele, então vou deixar aí o nome dele aí. Esse tipo de papel, o jeito da personalidade do personagem, não sei, parece que se encaixa com ele de uma forma muito boa. E a mesma coisa pros outros, porque o que eu fui reconhecendo o rostinho ali, na época, foi absurdo. E fugindo agora um pouco do elenco para falar de outra coisa, que vai ser agora sobre o romance. Eu gostei do romancezinho, achei que foi legal, apesar de ser um pouquinho chato e tal, mas eu gostei. E assim, eu gostei muito mais do casal secundário. Apesar que isso não é tão incomum de acontecer no dorama. Inclusive, comenta aí embaixo, qual você gostou mais? Foi do normal lá, o principal, ou foi o secundário? Comenta aí que eu quero saber. Mas mesmo com essa chatice toda que eu falei aí em relação a alguns temas aí do dorama, eu ainda achei o romancezinho bem feito, como eu já comentei. Achei que foi legal, poderia ter sido bem melhor em vários aspectos, mas eu acho que o romance poderia ter sido explorado de uma forma melhor para os outros participantes ali do Hwarang, para outros ali, como por exemplo explorar um pouco mais pro caso do Vi. Eu acho que ele seria um exemplo bacana de que se explorasse ali um romance em cima dele, os fãs iriam gostar bastante dele desenvolvendo um romancezinho ali na história. E aproveitando que eu tô falando dele, como eu comentei anteriormente, tá aqui o vídeo na qual eu falo sobre as outras, na verdade, todas as participações do BTS nos doramas, não só coreanos. E aproveitando que eu tava falando de romance, caso você queira ver mais cenas e beijos românticos aí nos doramas, eu também já fiz um vídeo falando disso, que eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Então, eu te aguardo lá.